Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra do Senhor para todos aqueles que amam e gostam de ouvir a palavra de Deus. E a palavra hoje está no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 9. E a palavra nos diz assim: Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então a palavra aqui, ela está nos dizendo que nós respeitava e obedecia e obedece aos nossos pais humanos, aos nossos pais carnais. E a palavra diz: será que nós não vamos se sujeitar muito mais ainda ao nosso Pai espiritual para vivermos? Então, quando nós se sujeitamos ao nosso Pai espiritual, quando a gente obedece ao nosso Pai espiritual, tem uma promessa na vida de cada um de nós para vivermos, para termos a vida eterna. É isso que a palavra está nos dizendo. É necessário que a gente obedeça os nossos pais humanos, os nossos pais carnais, como a palavra está dizendo, mas muito mais ainda ao nosso Pai espiritual, porque tem uma promessa para cada um de nós. E essa promessa é a vida eterna. Por isso que a palavra diz: será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então tem uma promessa, essa promessa para todos nós que se sujeitar, que obedecer ao nosso Pai espiritual. Para quê? Para vivermos. Porque aqui na terra nós obedecemos aos nossos pais humanos, aos nossos pais terrenos, mas esta obediência é necessário, porque a palavra diz que é necessário, os mandamentos diz: obedeça pai e mãe, para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Mas a palavra diz que precisamos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai espiritual. Porque quando a gente obedece ao nosso Pai espiritual, nós temos uma promessa da parte de Deus. E essa promessa é para que a gente venha ter vida, uma vida eterna. Por isso que a palavra diz que será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos. Então, esta é a promessa que Deus deixou para cada um de nós. Obedecer ao nosso Deus, obedecer ao nosso Pai e viver uma vida eterna junto com Ele. E no verso 10 diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Aqui continua falando dos nossos pais terrenos, do nosso pai carnal, que a gente obedecia a eles. E eles nos corrigiam até certo tempo, da forma melhor que eles achavam para nos corrigir. Aqui está falando dos nossos pais carnal. E quando chega aqui, na segunda parte do versículo 10, está falando da correção, da disciplina que Deus tem para cada um de nós. Aí fala: Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, ele nos disciplina. Quando a gente crê na palavra, quando a gente crê em Deus, quando a gente crê em Jesus, a gente estamos sendo participantes da disciplina de Deus. Para quê? Tem um propósito na vida de cada um de nós. É para que a gente venha ser participantes da santidade de Deus. É para isso que somos chamados. É para isso que nós ouvimos a palavra do Senhor. Para que a gente venha ser disciplinado pelo nosso Pai espiritual. E através dessa disciplina, a gente se torne participante da sua santidade. Então é para isso que todos nós estamos aqui na terra, para uma transformação, uma obediência ao nosso Deus, ao nosso Pai. E essa obediência, essa transformação, através da disciplina que Deus tem na vida de cada um de nós, é para que a gente possa ser participante da santidade do nosso Pai espiritual e do nosso Deus. E no verso 11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça.
E a palavra está dizendo que todos nós, quando a gente começa a ser disciplinado por Deus, isso para nós é como se fosse, é uma tristeza. Não parece motivo de alegria. A gente se entristece, a gente não entende, a gente não compreende. Mas Deus, ele está nos disciplinando é para o nosso bem. Como está dizendo, mas de tristeza, porém mais tarde, produz fruto pacífico. E através dessa disciplina, que o próprio Deus, ele nos disciplina dia após dia. Cada dia que se passa, nós vamos produzir frutos, e frutos pacíficos aos que têm sido por ela quem? Pela disciplina, exercitados, frutos de justiça. Então, nós vamos dar frutos de justiça. Por quê? Porque o nosso Pai, ele está nos disciplinando, ele está nos corrigindo, ele está nos transformando em novas criaturas, dia após dia. A palavra é muito clara. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, porém com o tempo, essa disciplina, ela vai trazer frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitado, por ela, pela disciplina. Todos os dias nós estamos sendo exercitados pela disciplina de Deus, pela correção de Deus. Para quê? Para que a gente venha dar frutos de justiça. Então é para isso que nós somos chamados. Todo cristão, todos aqueles que ouvem a palavra, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e salvador, nós somos disciplinados dia após dia, para que a gente venha se aperfeiçoar e ser participantes da santidade de Deus. E no futuro, dar frutos de justiça. É assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos faz cada dia mais ser santificados através da palavra, para que isso venha ser dado fruto e frutos de justiça. É para isso que Deus nos chamou, para nos disciplinar, para nos ensinar, para nos corrigir, para que possamos ser participantes da sua santidade e também dar frutos e frutos de justiça. E vamos pular para o verso 14. O verso 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a palavra é muito clara. Procurem viver em paz com todos. Então é necessário que a gente procure viver em paz com todos, mesmo debaixo das aflições, mesmo debaixo das tribulações, mesmo debaixo das críticas, das perseguições, mas é necessário que a gente procure viver em paz com todos. E busquem, e é necessário buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Que está mandando nós buscar essa santificação. A santificação é a dedicação a Deus, separados do mundo, separados do pecado, separados das coisas que podem nos afastar do Senhor. Então, isto é a santificação. Por isso que nos evangelhos nós somos chamados de santos. Por que santos? Porque somos separados, arrancados do mundo, tirados do mundo, tirados dos nossos desejos, das nossas cobiças, dos nossos vícios, das coisas que não agradam ao Senhor. Então, saímos do mundo, porque antes nós era dedicado às coisas do mundo. Agora, hoje, conhecedores da palavra, conhecedores de Deus, sabendo que Deus é o nosso Pai espiritual e Ele tem algo maravilhoso que Ele deu a cada um de nós, que foi a vida eterna. Então, precisamos estar dedicados a Deus. E cada dia que nós se dedicamos mais e mais a Deus, nós estamos sendo santificados pelo próprio Deus. Através da santificação, a atitude e o caráter do cristão são transformados por Deus. Então, cada dia que se passa, Deus está transformando, dia após dia, aqueles que são chamados por Deus.
aqueles que ouvem a mensagem, que ouvem a palavra, crê no Evangelho, crê no sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós, crê em Deus. Nós estamos sendo santificados por Ele. Somos santos, chamados de santos, separados, arrancados do mundo para viver uma vida agora na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esta imensa e maravilhosa palavra que Ele colocou no meu coração, para que eu pudesse falar, para que muitos e muitos venham escutar, colocá-la também no seu coração e poder viver uma vida em santidade na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Porque se a gente obedecia aos nossos pais terrenos, aos nossos pais humanos, muito mais vamos obedecer ao nosso Pai espiritual, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, aquele que nos comprou e nos resgatou do pecado, das trevas e da escuridão. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Que todos, Pai, que venham ouvir esta palavra, possa, Senhor, estar sempre e sempre na Tua presença, fazendo a Tua vontade, Pai, e o Teu querer, para que todos nós possa ter a nossa vida eterna, assim como o Senhor nos prometeu. Te agradeço, meu Pai, por este dia, te agradeço também por cada um da minha família e te agradeço também, Senhor, por muitos que vão ouvir esta maravilhosa mensagem. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.